Então, crianças, a nossa agenda de hoje é essa. EMF, professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. O dia está, quem disse ensolarado, acertou. A nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática. Mas para isso, eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabem por quê, ou como, ou quando surgiu a matemática, os números? Como será? Alguém já se perguntou? Bom, antigamente, na época dos homens das cavernas, eles não sabiam fazer conta, não tinha professores para ensiná-los. Então, eles pegavam pedrinhas e iam pescar. Cada peixe que ele pegava, ele deixava uma pedrinha separada para aquele peixe, para ele saber quantos peixes que ele tinha pescado. Só que ele não sabia falar o número, se era um, se era dois, se era três, se era quatro. Ele não conhecia os algarismos nem os números, tudo bem? Ele só pegava pedrinhas ou riscava as paredes, tá bom? Quando eles plantavam, eles contavam não, eles marcavam os risquinhos. Aí eles marcavam os risquinhos e depois, quando tivesse pronto para colher, eles desenhavam que ia colher. Da próxima vez que eles fossem plantar, ele ia remarcando aqueles mesmos risquinhos para ele ver quando que ele ia colher aquela plantação dele, tá bom? Então, assim, aí foi passando o tempo e aí eles tiveram aqueles pastores de ovelhas, né? Que eles tinham que contar os rebanhos dele para saber se não tinha nenhuma ovelha perdida por aí. Então, eles pegavam a mesma coisa, ou era gravetinhos de árvore, ou era pedrinhas, ou riscava em algum lugar, sempre para contar, tudo bem? Mais para frente, depois de muito, muito tempo, que foi começando a se usar os números, aí começou-se a usar as moedas, o dinheiro, e hoje, atualmente, né, nós usamos a matemática todos os dias. Nós usamos a matemática quando nós vamos no calendário, quando nós sabemos a nossa data de aniversário, nossa data de nascimento, o nosso número de telefone do celular, o número de telefone da casa, o número dos documentos pessoais, que é o RG, o CPF, que a Pro mandou lá na outra aula para vocês, né? Que vocês já conheceram. A gente usa muito, muito, muito. Quando a gente vai no mercado, a gente vê o preço das coisas e aí a gente sabe o tanto de dinheiro que a gente tem, quanto que dá para comprar. Se a gente vai comprar um pão para cada pessoa na casa, então a gente tem que saber quantas pessoas tem na casa, quantos pães a gente vai comprar, não é verdade? Então, hoje a matemática ela é essencial porque a gente usa ela todos os dias. Nos joguinhos que vocês jogam no celular, no tablet ou no computador, vocês também usam a matemática, porque vocês ganham moedas ou ganham diamante ou ganham alguma coisa que vai contando, vai contabilizando esses números. E provavelmente quanto mais você tiver, melhor, não é verdade? Tudo bem. Então vamos para a nossa explicação do dia. Hoje, a Pro vai conversar um pouco com vocês sobre os quadros numéricos. Esses que você está vendo aqui na telinha é o quadro da centena. Por que será que ele tem esse nome? Centena. Quem sabe? Bom, quem disse que é porque ele tem o número 100 é verdade. Ele tem 100 números dentro do quadro. Por isso que é o quadro da centena, tá bom? Mas hoje nós vamos ficar só no quadro numérico que vai do 1 até o 50, tá? Igual da atividade da apostila que a Pro mandou para vocês. Antes da explicação, eu gostaria que vocês soubessem que
Do 0 ao 9, nós temos os algarismos, tá bom? São chamados de algarismos. E esses algarismos, eles formam os números. Por exemplo, o número 100 é formado, olha lá, eu vou escrever aqui para vocês verem, ó. O 100, ele é formado pelo algarismo 1, pelo algarismo 0 e pelo algarismo 0 de novo. Esse é o número 100. O número 22 é formado pelo algarismo 2 e o algarismo 2 de novo. Tudo bem? Conseguiram entender? É facinho, né? Vamos ver aqui. Quando nós escrevemos um número, ele vai ter uma posição, ele vai ter um lugar. Quando a gente escreve um número, a Pro vai colocar aqui na lousa para vocês verem, ó. Aqui embaixo eu vou escrever. Deixa eu mudar a letra. Ó, o número 100 é um exemplo aqui para vocês, tá bom? O número 100 a gente começa a contar dessa casinha aqui, ó, da primeira casinha da esquerda, tá bom? Esse daqui é a unidade. Esse do meio é a dezena e esse primeiro é a centena, igual a casinha que a professora fez bem grande aqui para vocês enxergar. Tá vendo que o U tá vermelho? O U tá vermelho porque o número 1 tá embaixo do U. Significa que no número 001 é a mesma coisa que o número 1. Eu só tenho uma unidade. É a mesma coisa que esse número aqui, ó. Se eu tivesse só esse número, ele vai ter que entrar dentro dessa casinha aqui, tá bom? Então, aqui o número 1 eu tenho uma dezena. O número 10, uma unidade. O número 10 eu tenho uma dezena, tá bom? Olha aqui, se eu pegar esse número 10 e colocar aqui, o 0 fica na unidade e o 1 vai ficar na dezena. Então, o número 10 eu tenho uma dezena. Professora, mas e o número 100? Olha lá, o número 100 eu tenho 0 unidade, 0 dezena e uma centena, tá? Então, eles mudam. Se eu mudar o número 1 de lugar, com certeza eu vou mudar a quantidade, tudo bem? O número 1 é diferente de 10, que é diferente de 100, tá? Então, vamos ver aqui o próximo. A Pro vai falar para vocês o que são colunas. A Pro deixou bem colorido, que é para vocês verem melhor, tudo bem? Colunas, elas são essas que estão em pé, tá bom? Elas estão na vertical. Quando a gente fala que está em pé, está na vertical. E as colunas, ó, esse quadro numérico da Pro, ele vai ter 10 colunas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse quadro numérico tem 10 colunas. E cada coluna ó, vamos contar aqui, ó, a primeira coluna, vamos ver aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª coluna, tá bom? A primeira coluna começa com 1, depois vem o 11, o 21, o 31 e o 41. A segunda coluna vem o 2, o 12, o 22, o 32 e o 42, tá bom? E aí sucessivamente. E se eu perguntar para vocês, qual é a última coluna? Olha lá, a última coluna é a coluna que começa com o 10. 10, 20, 30, 40, 50. Quando eu falo em coluna, quando eu desço do número 1 para o número 11, eu estou aumentando 10 unidades. Se eu fazer 1 mais 10, eu vou ter 11. Se eu fazer 11 mais 10, eu vou ter 21. Se eu fizer 21 mais 10, eu vou ter 31.
Se eu fizer 31 mais 10, eu vou ter 41. Ô, professora, mas você fez o mais. E se eu fizer menos? No menos, nós vamos voltar. Se eu fizer 41 menos 10, se eu tirar 10 de dentro do 41, eu vou voltar para o 31. Se eu tirar 10 do 31, eu vou voltar para o 21. Se eu tirar 10 do 21, eu vou voltar para o 11. Se eu tirar 10 do 11, eu vou voltar para o 1. Viu? São todos assim. Vamos ver o 5? 5 mais 10 dá 15. 15 mais 10, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 10, 45. Professora, você fez o do mais, mas e o do menos? Vamos voltando, ó. 45 menos 10 é 35. 35 menos 10 é 25. 25 menos 10 é 15. 15 menos 10 é 5. Vamos ver a última lá, ó. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Vamos voltar fazendo do menos? 50 menos 10, 40. 40 menos 10, 30. 30 menos 10, 20. 20 menos 10, 10. E se eu pegar o 10 e tirar 10, eu fico com zero, eu fico com nada, não tem, tá bom? Então, vocês viram o que é coluna, são as que estão em pé, na vertical, tá bom? Vamos ver o que são linhas. As linhas estão na horizontal, tá bom? As linhas estão deitadas. É igual quando a prof fala. Escreve aí na linha. A linha está deitada. Escreve na linha da apostila, na linha do caderno. A linha está deitada, tá bom? A primeira linha, ó, vamos ver primeiro quantas linhas nós temos. Quantas linhas? A Pro teve que dar uma pausadinha aqui. Então, vamos ver o que são as linhas. As linhas estão na horizontal, elas estão deitadas, é igual a linha da apostila quando a Pro manda você escrever, tá bom? Então, vamos contar quantas linhas nós temos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 linhas, por isso que a Pro pintou uma de cada cor, tá bom? Que é para vocês verem bem certinho. A primeira linha começa do 1 e vai até o 10. A linha, ó, ela anda de 1 em 1. Ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10, né? Então, a primeira linha vai do 1 até o 10. A segunda linha vai do 11 até o 20. Lembra que na coluna a gente fez o mais e a gente fez o menos? Então, vamos fazer o menos aqui para vocês verem também. A gente foi de 1 em 1 e chegou no 10, né? A gente fez mais 1, né? Foi fazendo mais e chegamos no 10. Se eu estou no 10 e falo para vocês, quanto que é 10 menos 1? Olha lá, é 9. Quanto que é 9 menos 1? É 8. Quanto que é 8 menos 1? É 7. Quanto que é 7 menos 1? É 6. Quanto que é 6 menos 1? É 5. Quanto que é 5 menos 1? É 4. Quanto que é 4 menos 1? É 3. Quanto que é 3 menos 1? É 2. Quanto que é 2 menos 1? É 1.
E vai ser sempre assim, tá bom? Por exemplo, olha lá no final do nosso quadro, número 50. Se eu perguntar para vocês, olha lá quem que tá aqui antes dele, hein? Se eu perguntar para vocês quanto que é 50 menos 1, vocês vão saber que é o 49, tá bom? E se eu falar 26 mais 1, você vai olhar quem tá na frente dele. 26 mais 1 é o 27, né? Mas, ô professora, eu não quero saber 26 mais 1, eu quero 26 menos 1. Então, eu vou ter que olhar quem tá antes dele, que é o número 25, tá bom? Então, vocês entenderam. As linhas são as deitadas na horizontal e as colunas são as em pé na vertical, tá bom? Vamos ver aqui. Vocês viram que os algarismos são do 0 até o 9, né? Mas aqui nós vamos falar das unidades, né? Que é aquele lá da casinha que a Pro falou do U, da unidade. A unidade, ela está em coluna. Repare que a coluna da unidade 1, todos os números também têm unidade 1. Reparem que a coluna do número 2, todas as unidades têm o número 2. Reparem que a coluna do número 10, todas as unidades terminam em 0. Reparem que a coluna do 8, todas as unidades terminam em 8, né? Tudo bem. Aqui tá facinho, né? Vocês conseguiram ver. Vamos ver aqui. Quem sabe quantas unidades tem o número 25? 25. Olha o U vermelho, ele tem 5 unidades. Vamos conferir lá no quadro numérico, número 25. Olha lá, 25. O 5 está amarelo por causa da unidade. Então, o número 25 tem 5 unidades. Quem sabe me dizer quantas unidades tem o número 49? Isso, parabéns. Quem falou? 9. O número 49 tem 9 unidades. Olha lá embaixo do U vermelho, número 9. Vamos ver no nosso quadro, 49. Olha aqui o 9 aqui, ó, em azul, tá vendo? Porque são 9 unidades. E o número 4? Quantas unidades ele tem? Muito bem, quem falou 4? O número 4 só tem 4 unidades. Certíssimo. Vamos aprender o que são as dezenas. Quando eu junto uma unidade, mais uma unidade, mais uma, 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 eu tenho 10 unidades. Quando eu tenho 10 unidades, ó, a Pro não escreveu, mas quando eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena, tá bom? Que é uma vez o número 10, tá? Quando eu tenho 20 unidades, eu tenho duas vezes o número 10, porque 20 é igual a 10 mais 10. Quando eu tenho 30 unidades, eu tenho 3 dezenas, porque é 10 mais 10 mais 10. É 3 vezes o 10, tá bom? Quando eu tenho 40 unidades, eu tenho quantas vezes o 10? Quem falou 4? Parabéns, eu tenho 4 dezenas, porque 4 vezes o 10. Olha, dezena vem do 10, né? E o número maior aqui que eu tenho 50 unidades. Quantas vezes o número 10 eu tenho dentro dos 50? Eu tenho 5 vezes o número 10 dentro dos 50. Então, eu tenho 5 dezenas, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, para ficar mais fácil um pouquinho. Esses tojinhos, esse conjunto de lápis aqui é a mesma coisa que um lápis, mais 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 um e mais um. 10 lápis é igual a um conjunto de lápis, tá bom? Então, 10 lápis é igual a um conjunto de lápis que é igual a uma dezena e que é igual a 10 lápis, tá bom? Então, uma dezena
mais uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena é igual a 4 dezenas. Ó, aqui eu tenho 10, quer ver? Eu vou escrever aqui para vocês. Vou colocar maior, porque tá menor, tá muito... Ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai ser igual a 40. Dentro do 40 unidades, né? Dentro do número 40, deixa eu aumentar que tá muito pequenininho. Ó, 10 mais 10 mais 10, eu tenho 40 unidades. Agora eu vou contar quantas vezes eu fiz o número 10, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4. Dentro do 40, eu tenho 4 vezes o número 10. Então, eu tenho 4 dezenas, tá bom? 4 vezes o 10. 4 dezenas. Estão conseguindo entender mais ou menos? Mais para frente, a prova explicando e vocês vão aprendendo melhor, tá bom? Não tem um preço. Olha lá, vamos ver a dezena agora no quadro numérico. As dezenas no quadro numérico, elas estão nas linhas, elas estão nas horizontais, tá bom? Então, vamos ver aqui. Na primeira linha, eu não tenho dezena nenhuma até o 9. Quando eu chego no 10, eu tenho a minha primeira dezena. Tenho uma dezena, tá bom? Que é o 10. Na segunda linha, todos os números possuem uma dezena só. Quando chega no último número, eu tenho duas dezenas, tá bom? Na terceira linha, todos os números têm duas dezenas. Somente o último número que tem 3 dezenas. Na quarta linha, todos os números têm 3 dezenas. Somente o último que tem 4 dezenas. Na quinta linha, todos os números têm 4 dezenas. Somente o último que tem 5 dezenas. Olha lá na casinha de novo. O número 25 tem quantas dezenas? Quem falou duas dezenas acertou, porque o 2 está embaixo do D da dezena, não é verdade? Então significa que eu tenho duas dezenas no número 25 e eu tenho 5 unidades, não é verdade? Vamos conferir no nosso quadro da dezena, número 25? Olha lá. 25. Eu tenho duas dezenas e 5 unidades. Muito bem. O número 49. Quem falou que a gente tem 4 dezenas acertou. Nós temos 4 dezenas e 9 unidades. Vamos conferir no nosso quadro? Olha lá, o 49. 4 dezenas e 9 unidades. Muito bem. E o número 4? Quem sabe quantas dezenas nós temos no número 4? Quem falou nenhuma, zero, acertou. Nós não temos dezena no número 4. Vamos voltar lá, ó. Esse é o nosso quadro da dezena. Nós não temos nenhuma dezena aqui, né? Então, vamos ver a nossa atividade. Ó, observe o quadro numérico que traz a sequência dos números de 0 a 49. Aqui nós temos dois erros, tá bom? Porque aqui era para ser o e aqui era para ser do 1 ao 50, mas não tem problema que não vai mudar a nossa atividade. Esse é o mesmo quadro numérico que a Pro acabou de mostrar para vocês. A letra A fala assim: qual é o menor número do quadro? Pinte de amarelo. Veja bem, quem é o menor número do quadro? É o primeiro que a gente escreveu, o número 1, ou o último, 50? Pensem aí, o menor, você vai pintar de amarelo. Letra B. Qual é o maior número do quadro?
Quem é o maior número do quadro? O número 1, que é o primeiro, ou o número 50, que é o último? O maior número do quadro você vai pintar de vermelho e o menor de amarelo. Letra C. Quais os números escritos na primeira linha? Copie-os abaixo. Nessa linha aqui, vocês vão copiar os números que estão na primeira linha do nosso quadro numérico. Mas, professora, eu esqueci o que é linha mesmo? Volta lá no vídeo e assiste de novo. Letra D. Quais os números escritos na segunda coluna? Copie-os abaixo. Então, a mesma coisa, nessas linhas aqui, você vai escrever os números na segunda coluna, tá bom? Letra E. O que há de parecido entre os números de cada linha? Olha lá, a Pro falou que os números dessa linha ou de cada linha têm de parecidos. O que será? Volta lá no vídeo e vai ver. E letra F. Escreva como se lê os números abaixo. Como se lê o nome desse número? 4. Então, você vai escrever 4, escreve. 6, 6. 8, 10, 7, 9, 12 e 15. Por último, tem um desenho aqui que é para vocês pintarem bem caprichado, tá bom? E por hoje é só. Até a próxima aula!